Podcast. Começando o podcast mão número 161, podcast 161, o seu noticiário do Esporte Clube Corinthians Paulista, o melhor programa da internet mundial. O podcast mão começando comigo, Marco Belo, com o Rodrigo Vessone e Vitor Guedes. Primeiro, Vessone, bom dia, boa tarde, boa noite, Vessa. Olá, Marco Belo, Vitor Guedes, um grande abraço a todos aí, prazer participar novamente. E antes de mais nada, o Jô calou mais uma vez o cidadão que participa conosco aqui deste grande podcast, não? Bom dia, boa tarde, boa noite. O Vessone é um gozador, né? Porque no último podcast mão, meu palpite foi Corinthians 1-0, gol de Jô. Eu não adivinhei que ia ser 3-0, né? Enfim, mas aliás, o Jô que um minuto antes de fazer um gol, perdeu um gol ridículo, mas tudo bem. Foi o melhor em campo do Corinthians, na minha opinião. O Corinthians não jogou bem, na minha opinião, para 3-0. Achei que foi um placar bem mentiroso, bem enganoso. Não a vitória eu achei justa, mas 3-0, foi 2 gols no finalzinho ali, o Corinthians jogou mal o começo do jogo, aí melhorou depois que fez 1-0, e no segundo tempo voltou muito mal. O Bahia estava bem melhor até o René Júnior ser mal expulso, né? Antes o Gabriel já tinha sido expulso também, exagerado, nem falta foi, embora merecesse o primeiro tempo. Então o Corinthians achei que fez um jogo para vencer ali na conta do chá, 1-0, assim, 2-1, o placar engana. Não foi uma atuação do Corinthians que, aliás, o Carille também disse isso no final do jogo, né? Que não ficou muito satisfeito. Mas é isso, o jogo ganhou 3 pontos, liderança nossa, agora é pensar no Grêmio. E eu queria a opinião de vocês, já no meu bom dia interminável, sobre a entrada de Paulo Roberto no lugar do Gabriel, que é algo que me preocupa, assim. Eu achei um jogador bem abaixo do Gabriel, não tem muita opção. Eu até achei que ele fosse ir de Camacho, mas já falou na coletiva que vai de Paulo Roberto, é algo que preocupa. Eu tinha votado 2-1 pro Corinthians, eu acho que o 3-0 foi exagerado. Foi um placar exagerado, o Corinthians não jogou tão bem assim para fazer 3-0, mas o Corinthians merecia a vitória, jogou mais que o Bahia, 80% do tempo o Corinthians jogou mais que o Bahia. Se não merecia os 3-0, merecia 2-0, 2-1, e o Bahia tem Gustagol, né? Quem tem Gustagol não merece fazer gol, então acho que 2-0 seria um placar normal para a partida de ontem. E o Bahia tem um cara que é um dos piores jogadores da história do futebol mundial, desde que os chineses inventaram o futebol com as pedrinhas lá no Império Chinês, em 1900 e bolinha. Eu nunca vi um cara tão ruim quanto o Rodrigo Becão. Então, com esse cara em campo, acho que o Bahia vai tomar muitos gols no Campeonato Brasileiro. Acho que a vitória foi justíssima. Em relação à expulsão do René Júnior, eu acho que o juizão, que é horrível, esse Delson aí, expulsou mal o Gabriel e depois tentou compensar expulsando o cara do Bahia. Errou nas 2 expulsões, Vessone. Foi isso, foi lei da compensação, né? Porque o Gabriel não fez nada, tomou vermelho, aliás, a segunda expulsão meio bizarra dele, né? A primeira nem ele fez a falta e agora também de novo não foi falta. Ele tava até meio puto lá na coletiva, etc, porque 2 vermelhos e os 2 injustos. E aí depois o cara compensou só pra ficar com os 2 com os 10 em campo. Eu acho assim, o Corinthians fez uma boa partida, deveria ter matado até no primeiro tempo, perdeu muitos contra-ataques, e até o Carille fala sobre isso, né, daqueles erros de passes importantes, que eram passes ali para o penúltimo passe ou o antepenúltimo pro gol mesmo, né? Então ele poderia ter matado já no primeiro tempo. E aí correu algum risco ali de tomar um gol, etc. Mas a impressão que dá é que o time é tão organizado e confiante no que ele faz, que ele não liga de ficar ali atrás, de ficar marcando, de deixar o adversário pressionar ele, porque eles têm uma organização de linha de impedimento, de saída de bola, de aproximação, das 2 linhas de 4 ali muito próximas uma da outra. Corinthians, quem olha de cima como a gente da cabine, ele joga em 20 metros, assim, um negócio muito bonito de ver lá de cima, o time muito bem organizado com as suas linhas. Então eu acho que o Corinthians se sente meio cômodo, e foi mais um jogo desse, e a gente vai ver muitos outros
do Corinthians se achar cômodo dessa maneira. Sobre a entrada do Paulo Roberto citada pelo Vitor Guedes, eu acho que o Paulo Roberto logicamente é inferior ao Gabriel, né? O Gabriel é um dos maiores volantes dos times da Série A do Campeonato Brasileiro, um dos melhores volantes, mas eu acho que o Paulo Roberto nas partidas contra a Ponte Preta não comprometeu. O Fábio Carilli até disse depois da partida que o Paulo Roberto foi o melhor em campo da partida contra a Ponte em Campinas, acho que foi um exagero, até para dar uma moral pro cara, mas acho que ele não comprometeu. Então eu não acho que o Corinthians, nossa, vai ser um sufoco com o Paulo Roberto. Perde sem o Gabriel, mas eu acho que é um time até, digamos assim, um pouco mais seguro com o Paulo Roberto, porque vai ser um cara que só vai se prender à marcação, não vai subir por nada, e é um cara que vai entrar para fazer mais uma vez o jogo da vida, o Paulo Roberto, lá no sul do país. Então, na hora que o Gabriel foi expulso, eu até fiquei pensando, putz, agora fudeu, né? Vai lá pro sul sem o Gabriel. Mas acho que o Paulo Roberto, também achamos isso na final do Paulista e não teve problema, tá certo que a Ponte não é o Grêmio. Mas não vejo também todo esse medo citado por você, Vitão. A Ponte não é o Grêmio e o Corinthians entrou em campo campeão, né? Não, mas jogou lá em Campinas. Não, ele jogou aqui em Itaquera. Não, ele 3-0. Mas ele entrou em Campinas, não entrou? Entrou. Não, mas ele jogou. O Gabriel tomou o cartão amarelo em Campinas. O Paulo Roberto entrou em Itaquera com 3-0 definido. Não, o Paulo Roberto jogou em Itaquera. Jogou, mas foi 1-1, mas foi campeão. Não era um jogo de risco, né? E outra coisa, eu também acho que não é um jogo de título, né, gente? Eu que sou uma das pessoas, a minoria da imprensa, eu sei que o Vessone nessa tá comigo, que defende os pontos, o mata-mata, que não gosta de pontos corridos. Mas quem defende os pontos corridos fica inventando final onde não há final. Teve um ano que o Corinthians ganhou as duas do Fluminense e o Fluminense foi campeão. Campeão que faz. Não é um jogo que quem ganhar é campeão. É óbvio que, pelo jeito que os dois dispararam, meio que um tá contando os pontos dos outros. Mas o Corinthians tem uma vantagem gigante em relação ao Grêmio, que é o fato de não estar na Libertadores, né? E nem na Copa do Brasil. É óbvio que o Corinthians queria estar na Libertadores e na Copa do Brasil. Mas não tá na Sul-Americana, né? Mas a Sul-Americana você abre mãos de olho fechado, né? Ainda mais se você vê que pelo menos vai ficar em sexto, é diferente, você não conseguiria fazer isso em relação a Libertadores, né? Eu acho que a situação do Corinthians se vê que tá bem no Brasileiro, abriu uma folga boa. Como fez, inclusive, com o Tite, quando foi campeão brasileiro, jogou com o time reserva contra o Santos na Copa do Brasil, que é um rival direto. Eu acho mais difícil o Grêmio fazer sua opção na Libertadores na Copa do Brasil. Não, sim, não. Agora, o que eu tô querendo dizer não é isso. Se o Corinthians perder domingo do Grêmio, o mundo não acaba. E se ganhar, não vai dar volta olímpica. Me incomoda essa coisa de final, que vão começar a criar, que não acho que é uma final como era Corinthians e Ponte Preta. Mas é óbvio que é um jogo que se você empatar, eu tô com o Vessone, a maior chance de perder a invencibilidade nesse turno é esse jogo. Dá moral pro time e você volta na liderança e os outros começam a falar, cara, o Corinthians não vai perder mais. Muda o status do time, mas não é um jogo que você sai dali e perdeu, tem que ganhar de qualquer jeito, enfim, eu não vejo esse caráter de final, é só isso que eu queria dizer. Não, sobre a Sul-Americana, é lógico que não tem importância de uma Libertadores de uma Copa do Brasil, tanto que o próprio Fábio Carilli diz que pode poupar jogadores contra o Patriotas. O que eu quis dizer que o Corinthians está na Sul-Americana é porque vai jogar domingo em Porto Alegre contra o Grêmio, segunda-feira viaja para Bogotá, depois tem 3 horas de ônibus numa estrada, segundo o próprio Alessandro, gerente de futebol do Corinthians, uma estrada péssima, até a belíssima cidade de Tunja, ou Tunja, sei lá como é que fala essa porra. E então o que eu quis dizer tem a Sul-Americana, tem uma pedra no caminho, se não pelo time adversário, pela viagem, né? Se o Corinthians estivesse só disputando o Campeonato Brasileiro, ia para Porto Alegre, voltava, dava folga para a equipe, tava tranquila. Em termos de tabela, o Corinthians também tem uma viagem complicada, se não é um jogo complicado por causa do time que deve ser uma merda, esse Patriotas, mas pelo menos tem uma viagem complicada. Assim como o Grêmio tem viagens complicadas, o Corinthians tem uma viagem complicada para a Colômbia na segunda-feira, né? Então vai dividir um pouco a atenção com essa partida contra o Grêmio. Agora, sobre perder para o Grêmio, eu acho que seria normal. O Mano Menezes, uma vez, me ensinou que os técnicos... Não é nenhuma novidade isso que eu vou falar, mas ele foi o primeiro que eu ouvi falar isso. Que os técnicos colocam uma agenda, né?
de partidas do Campeonato Brasileiro, das 38 rodadas, e eles têm ali a partida que vai ganhar, a partida que vai empatar, a partida que pode perder. Com certeza, na agenda do Fábio Carilli, essa partida em Porto Alegre é uma partida que pode perder. Se ele não colocar uma partida que pode perder contra o Grêmio em Porto Alegre, vai colocar contra quem? Então, dentro da agenda lá de futurologia do Fábio Carilli, um empate é bônus, uma vitória mais ainda. Eu acho que se perder lá não tem problema nenhum em relação ao título do Campeonato Brasileiro. O que você acha, Vessone? Belo, penso parecido com você. Pra mim, você vai jogar com o Flamengo no Rio, o Grêmio no Sul, o Palmeiras no Allianz Parque. Se acontecer uma derrota, é um resultado que, assim como qualquer um perder na Arena do Corinthians, também é normal. Eles também encaram dessa maneira. O Jorginho ontem no Bahia falou, ó, gente, eu tô contra o líder do campeonato aqui em Itaquera, eu vou fazer o quê? Acontece, é possível, eu não vou ser o único que vou perder e tal. Então é ruim do torcedor ouvir isso, a gente sabe disso, porque o cara torce, etc, tal, quer sempre o time vencendo, mas se você parar para olhar friamente, é o que você disse. O empate é um resultado maravilhoso, e se ganhar, então, não tem nem nome para isso, não tem nem adjetivo. Então eu também vejo muito parecido com isso. Uma derrota no Sul eu viria de verdade como uma situação muito normal, assim, de um time grande que joga em casa, com o estádio cheio, que tá bem no campeonato, que tem um bom time e que venceu o Corinthians. Então, Agora, eu vejo muito parecido com você. É normal, gente, mas numas, né? Porque assim, quando é campeão, qualquer time campeão não ganha só o óbvio, né? Então você não precisa ganhar do Grêmio, mas aí você tem que ganhar do Flamengo, ou você tem que ganhar. Perder é normal, mas numas, né? Porque você pode até perder pro Grêmio, mas todo campeão tem essas vitórias no currículo. O ano passado o Palmeiras foi campeão, ganhou da gente lá em Itaquera. O Corinthians foi campeão, ganhou do Galo lá, ganhou do Flamengo no Rio, assim. Você pode até não ganhar do Grêmio. O Corinthians já ganhou do Vasco em São Januário. O Vasco é uma merda, tá com o time de bosta, mas o Vasco só perdeu ponto pro Corinthians até agora em São Januário. Então, no final da campanha, você pode até perder do Grêmio. Mas ganhando só os jogos óbvios, ganhando em casa e das babas fora, não bate campeão. Não, mas tem olha... que ganhar uns 3, 4 jogos improváveis. O Vasco já é um desses jogos. Se o Vasco mantiver, eu acho que não vai manter, mas se o Vasco mantiver até o final do campeonato um bom desempenho em casa contra as outras equipes, esses 3 pontos de Januário faz diferença. Se não ganhar do Grêmio, mas ganhar do Inter, o Inter não disputa, o Inter não disputa, esqueci. Mas enfim, se ganhar do Galo, que o Galo começou mal, mas vai melhorar dentro de casa, se ganhar do Santos na Vila Belmiro, algumas vitórias os concorrentes não fazem, né? E isso faz diferença no final. Olha só, depois do Grêmio pega o Botafogo em casa, a Ponte Preta em casa. Daí vamos dizer que vence os dois. Palmeiras no Allianz Parque. Depois Atlético Paranaense em casa, Avaí na ressacada. Daí ganha. Fluminense no Maracanã. Pode ganhar. E Flamengo em casa para fechar o turno. Fecha o turno já? Caramba, mas tá rápido, hein? Depois Atlético Mineiro. Não fecha o turno, não. Eu não lembro. Não. Fizemos 10 jogos, faltam 9, não é isso? Não, depois Atlético Mineiro no Mineirão e Sport em casa. São as partidas que eu tenho aqui até o final do turno. Deve ser até o final do turno. Enfim, tem Atlético Mineiro fora, Fluminense fora e Avaí fora, além do Palmeiras fora. Que nem você disse, se ganhar 2 dessas, tá bom. Pode perder as outras. É normal, não tô falando pro torcedor não ficar bravo com a gente, você tá falando que vai perder, ou que você tá torcendo pra perder, tô falando nada disso, tô falando que é normal, não seria, nossa, perdeu, não vai mais disputar nada no ano, não é isso, vai perder algumas partidas no campeonato, é muito difícil que um campeonato de pontos corridos com 38 rodadas você ganhe de forma invicta, já ganhou a Libertadores de forma invicta, mas eram menos jogos, né, enfim... Algum jogo vai perder, que seja contra o Grêmio em Porto Alegre, que não seja contra o Avaí em casa, por exemplo, né? Então, ganha do Palmeiras, perde pro Fluminense. Acho que dá pra ter umas 2, 3 derrotas nessas partidas que não vai acabar o mundo. Até porque se você perde pro Grêmio em Porto Alegre, no retorno tem um jogo contra o Grêmio em casa e você ganha e zera esse negócio, né? Então o Grêmio pode passar até o Corinthians se ganhar na rodada seguinte, assumiu a liderança... Mas lembrando que no retorno tem um jogo em casa. Então o torcedor tem que entender também
tem partidas um pouco mais difíceis. Mas, enfim, tem condição de empatar e até de ganhar lá? Claro que tem. E se ganhar, daí eu discordo um pouco do Vitão, que eu concordo que não é uma final antecipada, isso aí eu acho ridículo falar num campeonato de 88 rodadas. Mas se ganhar do Grêmio lá, como é que os outros times vão entrar em campo contra o Corinthians? Você faz uma pressão psicológica nos adversários, igual quando o Corinthians fez 11 pontos em cima do Atlético Mineiro em 2015, e os caras entravam para pegar o Corinthians com medo, porque o Corinthians foi lá no Independência e meteu 3-0 no Atlético Mineiro. Então eu acho que se o Corinthians ganha do Grêmio em Porto Alegre, a chance de virar esse turno com 15 pontos na frente dos outros é grande. Não sei o que vocês acham disso. Bom, eu dei a vez pro professor, mas ele é muito gentil, então eu vou falar eu. Eu acho que sim, né? Na história, quem virou na frente teve grande vantagem. E aí eu me pego não na história, porque isso não quer dizer nada, cada ano é um ano, mas no fato dos times que tem chance de ganhar, o Corinthians é o que tem o melhor calendário, né? É óbvio que a Copa do Brasil daqui a pouco vai ficar só metade do que tá, eu não sei quem vai ficar, mas os times que têm chance de disputar o título estão na Libertadores e estão na Copa do Brasil. E o Corinthians pode, e eu acho que se precisar, abre mão da Sul-Americana e fica no Brasileiro. E no segundo turno vai ter um calendário menos ruim que dos adversários. Então, se virar na frente, isso faz diferença. Até os times olham e falam assim, 10 pontos, não dá mais. Por exemplo, o Palmeiras hoje está 10 pontos, não é isso? 10, 9 pontos. O Atlético já está 13. O cara vai falar assim, puta, eu vou jogar tudo nesse jogo, eu tô 10 pontos do Corinthians, vou jogar na Copa do Brasil. Essa diferença é importante para mim até por isso. E aí, Vessone? Não, eu concordo. Essa parte psicológica Por isso que muitas vezes as pessoas falam, tem uma discussão, mas por que jogar em casa é melhor? Isso é história, se o time é bom, joga em qualquer lugar. Porque é mentira. Por que existe? Porque existe o efeito psicológico. Você se sente melhor na sua casa do que na casa do seu tio, porque você não conhece as coisas, não conhece como que é a geladeira, o procedimento, a descarga da privada, e em casa, por isso que o time mandante, ele joga melhor, porque ele se sente mais forte mesmo. Então, essa parte psicológica no futebol, eu acho que ela é muito importante mesmo, assim. E como você disse, se o Corinthians ganha do Grêmio no Sul, hoje o Corinthians está 7 pontos do terceiro. Ele já está 7 do terceiro. Então, assim, numa dessa ele pode abrir 10 pontos do terceiro colocado, com 2 jogos em casa. Ou seja, provável é que o Santos pega o Sport em casa, né? Eu entendo isso, mas eu digo assim, ele faria uma pontuação completamente absurda, ele 26 pontos, podendo fazer 29, 32 antes de pegar o Palmeiras. Então, assim, e você vai mandando recado pros outros do tipo, você vai remar aí, vai remar, você já tá me devendo 4 rodadas, você já tá me devendo 5. Então, assim, e se fosse na Europa, que muitas vezes o campeonato é só durante a semana, por exemplo, o Flamengo já estaria devendo um mês do Corinthians. Se o Corinthians fosse pra Lua e ficasse um mês lá e voltasse, o Flamengo teria que ganhar os 4 jogos para ele igualar, e o Corinthians tá viajando nesse período. Então, para tudo, eu queria que o Vessone cantasse agora, toma um banho de lua, né? Não, aliás, eu só quero dizer que não vai pra Lua, mas vai pra Tunja, que é quase isso, Vessone. Fica 140 quilômetros de Bogotá. E o Corinthians vai até de ônibus nesse período aí. Aliás, eu lembrei do Vitor, falar em cantar, eu lembrei do Vitor Guedes. Quando o Jô foi substituído ontem, o estádio inteiro aplaudindo de pé. O estádio inteiro aplaudindo o Jô de pé, e partes do estádio cantou, algumas partes cantaram Jô, e eu lembrei de Vitor Guedes. Aliás, Jô é muito bom. Eu e Gustavo Zupac estávamos numa conversa interessante ontem. Gustavo Zupac, grande repórter da Rádio Globo, porque não vem ao caso. Ele aposentou, né? O chapéu vermelho, né? Aposentou. Gustavo Zupac e seu chapéu vermelho. Um dia a gente conta essa história aqui no podcast. Enfim, não vem muito ao caso. Eu tô abrindo um parênteses aqui, mas já que o Vessone pensou em cantos da torcida, naquelas últimas rodadas do campeonato, de repente o time precisa perder para o adversário não se classificar. Para a gente não falar do Palmeiras ser campeão, vamos dizer assim, o Corinthians já é campeão e o Palmeiras está indo para Libertadores. E para o Corinthians
pro Palmeiras não ir pra Libertadores, o Corinthians precisa perder de alguém. Como é que será que a torcida cantaria, assim, tipo, essa noite teremos que entregar? Será que eles mudariam os cânticos, Vitor Guedes? Não. Fofarrão. Marco Belo tá com muito tempo livre para criar essas musiquinhas, mas um dos orgulhos que eu tenho da torcida do Corinthians é que naquela palhaçada que o Felipe fez em Campinas, no pênalti pro Flamengo lá, a torcida do Corinthians, que foi ao estádio, toda ela torceu pro Corinthians no Brinco de Ouro e não tinha nenhuma faixa de entrega, que nem eu vi Palmeiras e São Paulino fazer em Barueri contra o Fluminense ali, entrega, ameaçar o Deola, porque se pegasse o gol. O corintiano que torceu contra o Corinthians não foi no estádio, né? Eu não vi faixa. A torcida do Grêmio foi no aeroporto falar que se ganhasse do Flamengo ia bater em jogador, porque se ganhasse o Inter ia ser campeão. Enfim, esse orgulho eu tenho da torcida do Corinthians. Eu nunca vi corintiano ameaçar ou pedir pro time perder. Você não acha então que a Fiel cantaria Corinthians veio pra perder? Não. Se viesse, eu ia perder o equilíbrio, eu ia dar porrada em todos. Né? Eu ia perder a cara. Vamos mudar um pouquinho. Só falar aqui, se você estiver ouvindo esse podcast na sexta-feira, dia 23 de junho, que é quando a gente está gravando, o Chicão, grande Chicão, ídolo da Fiel, zagueiro Chicão, tá na Poderoso Timão de São Bernardo, e você que é apoiador do podcast Timão, concorre a kits, se você for até... Dá tempo ainda de ir lá para São Bernardo. Chicão está neste momento, provavelmente, vai estar até o final da tarde desta sexta-feira, na Poderoso Timão do Shopping São Bernardo Shopping, alguma coisa assim, lá do Shopping de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Você que mora perto, ou você que mora na Grande São Paulo, Chicão na Poderoso Timão, e o apoiador do podcast Timão, só o apoiador que estiver lá, concorre a kits oficiais do Corinthians, da loja Poderoso Timão de São Bernardo, além de não pegar fila, porque o apoiador é tratado como VIP nas lojas Poderoso Timão. Então, se você é apoiador, você mostra lá no seu celular mesmo, que você é apoiador do podcast Timão, você não pega fila, aquelas filas imensas. Outro dia o Guilherme Arana estava na Poderoso Timão do Ipiranga, tinha uma fila que dobrava quarteirão, e o apoiador do podcast Timão chegava pelo lado, entrava. Eu recebi relatos dos apoiadores agradecendo lá, porque entraram pelo lado, tiraram foto com o Guilherme Arana em 5 minutos, e conseguiram deixar o local com a foto, com o autógrafo, com tudo do Guilherme Arana. Então, é mais um motivo para você apoiar lá no apoia.se/podcastmão, além de você ajudar o programa a continuar no ar, porque o programa continua com a sua ajuda. Você ainda tem essas quebradas, essas facilidades que só o apoiador tem. Mas eu não ia falar isso, eu ia mudar de assunto um pouco. Vou colocar a entrevista que o Balbuena deu na saída do campo, porque depois, na zona mista, ele falou que o Corinthians é a casa dele, que ele quer ficar, que bababá, babi, aquela conversa de jogador, já de cabeça fria. Mas na saída do campo, ele respondeu o seguinte a respeito de ficar ou não no Corinthians até dezembro. Bom, eu gosto desse momento porque o time está jogando bem, né? Independentemente do jogo contra Curitiba, que pela situação a gente acha que foi um bom resultado, mas hoje a gente demonstrou a qualidade de novo do time. Eu me sinto feliz por isso, tá todo mundo trabalhando bem, quem não está jogando está trabalhando forte para quando precisar sempre dar conta também. Então é importante isso, o nosso elenco forte, mantendo os pés no chão, como eu falei, a gente ainda não ganhou nada, tem muita coisa pela frente, mas mantendo esse nível de concentração alto em cada jogo, a gente trabalha melhor, com confiança, e encara de boa forma os jogos que se aproximam. Agora, com a grande campanha que o time está fazendo nesse Campeonato Brasileiro, o campeonato termina em dezembro, né, Balbuena? Se depender de você, só de você, você fica até o final? Isso não depende de mim, né? Acho que falar de futuro o futuro é incerto, a gente não sabe o que pode acontecer amanhã, mas como sempre falo, hoje minha cabeça está aqui no Corinthians, trabalhar bem, tentar ajudar o time dentro de campo, e seguir nessa linha de trabalho. E aí, Vitor Guedes, pela resposta do Balbuena, não sei se dá pra confiar que ele fica até dezembro não, hein, Vitão? Não sei se ele fica ou se ele quer um aumentozinho e tá fazendo um charmezinho.
Mas o fato é que o Balbuena, não só pelos gols nos últimos jogos, né, contra o Cruzeiro e ontem, aliás, ontem ele dominou errado, né? Ao dominar errado, ele tirou o goleiro. Mas ele melhorou bem de produção. Assim, tem jogado até melhor que o Pablo nas últimas partidas. E sobre o gol do Balbuena, já que falamos de Balbuena, eu queria só fazer um registro que uma ouvinte do Timão Universitário e também do podcast Timão pediu para mim falar aqui no programa, porque ela talvez seja a única, não a única, né, mas é uma das maiores fãs de Romero, e ela quer que diga que o Romero teve participação fundamental no segundo gol do Corinthians ao desviar a bola. Eu acho que ele cabeceou errado. Enfim, então tá dado o recado. Ana Paula Carvalho que pediu esse comentário, tá dado o recado. Romero teve uma participação, então, fundamental no segundo gol. Um beijo para ela. Foi um gol paraguaio, com o desvio do Romero, o Balbuena dominou no pinto, no saco, e daí a bola acabou no gramado e ele entrou com bola e tudo pro gol. Mas enfim, Balbuena, você acha, se você fosse apostar, ficaria ou sairia, Vessone? É difícil dizer, Belo. Eu acho até que tem chance dele sair mesmo. Só que tá claro, assim, que o Corinthians mandou o agente dele correr, assim, falou, amigo, você vem com esses 3 milhãozinhos de euros aí, você pode ir embora, se você voltar com coisa melhor, a gente conversa. Então, enquanto ele... Agora vai caber ao procurador dele, ao empresário dele, arrumar coisa melhor. Porque se ficar nessa linha aí, vai ficar sendo negada, porque o Corinthians, pelo visto, não vai perder um titular aí por um valor como esse, quando ele vê aí... sei lá, até o Maicon, por exemplo, sendo vendido por 7 euros, ele não vai fazer isso de jeito nenhum. Essas propostas que vieram, inclusive essa do Gênova que foi negada, essa da Lazio que não chegou a ser oficializada. Neguem pra mim, pelo amor de Deus, Lucão, neguem pra mim, Neguem pra mim, Lucão, que eu vi alguns boatos. Cara, eu não tenho essa informação. André Ranieri, da Jovem Pan, obteve essa informação e colocou no Twitter. Eu não tenho essa informação. Não sei se o Vessone tem. Não, o presidente desmentiu ontem também. Pô, negue. Só o que faltava, né? O Castanho eu acho muito difícil que venha. Se eu fosse apostar, não é informação, tá? Não é informação, é feeling. É sentimento, que o Balbuena sai e o Pedro Henrique vira titular e o Corinthians não traz ninguém, até porque vai ter que pagar o Pablo. Então o dinheiro que o Corinthians investiria em contratação vai investir no Pablo. Então para mim não é informação. É que a dupla de zaga no segundo turno vai ser Pedro Henrique e Pablo. Mas aí o reserva fica só o Léo Santos, é muito pouco, hein? Zagueiro toda hora é suspenso, é expulso, é complicado, hein? É o que tem pra hoje, né? De repente subir mais um menino da base, não sei, é o que tem. O Corinthians pode até trazer um cara que não seja um Leandro Castan, que ganha 700 mil reais por mês na Europa, né? Um cara que seja um jogador que esteja se destacando na Série B, de repente para ser o quarto reserva. E tem o Wilson, né? O Wilson vai se recuperar. Eu tava esquecendo do Wilson, então para ser esse cara tem o Wilson aí, para ser o quarto reserva tá bom. O Wilson, daqui umas 2 semanas, eu acho que se recupera. Mas era até outra discussão que eu estava tendo com o Gustavo Zupac, que eu vou colocar para vocês aqui. É uma discussão interessante. Vessone, Vitão, e quero que o ouvinte do podcast Timão preste bastante atenção para entender o que eu vou falar, tá? Times que ganharam a Libertadores foram times que não se desmancharam em dezembro. Times que ganharam a Libertadores foram times que foram campeões brasileiros, mantiveram o elenco e no ano seguinte entraram muito bem na Libertadores. Times que se desmancham em dezembro não ganham Libertadores. Pensando nisso, eu acho menos pior, eu não acho ótimo que o Balbuena vá embora antes que alguém fale. Eu acho menos pior soltar o jogador agora do que em dezembro. Porque a diretoria quer o quê? Quer segurar todo mundo até dezembro. Daí em dezembro sai Balbuena, sai Arana, sai Rodriguinho, sai não sei quem. O Corinthians vai como para a Libertadores? E eu acho que com essa campanha que está fazendo, Libertadores já é meio que favas contadas. O Corinthians vai para a Libertadores do ano que vem. Pensando nisso, eu acho menos pior, de repente, liberar o Balbuena agora, um Pedro Henrique da vida virar titular, ganhar moral, em dezembro o cara continuar e o time entrar com tudo na Libertadores, do que se desmanchar em dezembro.
ganha o Brasileiro com o time titular, time completo e tal, sai todo mundo em dezembro e só entra na Libertadores para constar. Eu acho que vale mais a pena, de repente, o ideal lógico é não liberar ninguém, é não soltar ninguém. Agora, se o cara tá louco para jogar na Europa, que vá logo. Daí entra o moleque, o Pedro Henrique, ganha moral, igual aconteceu com o Felipe, igual aconteceu com o Leandro Castan. E em dezembro o cara já tá experiente para disputar a Libertadores pro Corinthians tentar ganhar a Libertadores, que é o título que importa. O que vocês acham? Eu discordo totalmente. Eu gosto de ganhar título. E eu acho que a Libertadores é importante, mas é muito supervalorizada. Eu vou adorar se for campeão brasileiro. E aí eu penso na Libertadores ano que vem. Enfim, nós estamos em primeiro no Campeonato Brasileiro agora. Estamos em junho. O campeonato vai acabar em dezembro. Eu sei lá o que vai acontecer na Libertadores ano que vem. Se vai perder um jogo, se vai aparecer uma Marília da vida. Mas quem disse que agora não vai ganhar o brasileiro se o Balbuena for embora? Não sei, não, mas pode ganhar a Libertadores sem ele também. A questão é que, se eu entendi sua pergunta, é se é melhor agora ou depois. Eu tá no meio do brasileiro liderando. Se fosse optar, eu esperava em dezembro, ano que vem, e depois da pré-temporada penso. E aí, tem um mês para contratar alguém, repor. Não, eu tô com o Vitor também. Você não tem que pensar no ano que vem. Você resolve esse ano, ganha o título, e aí depois você vai ver se der para reforçar, se der para permanecer com os caras ou não. Aí você tenta outro título. Ser campeão brasileiro é um negócio muito difícil no futebol brasileiro, que é muito parelho, etc. Você confirma esse, ganha o título, se torna o maior campeão brasileiro do país, com 7 títulos do Campeonato Brasileiro mesmo, não juntando aqueles outros lá, Copa não sei o que, tal lá. Sem fatos. Campeão sem fatos é o primeiro, é isso? Robertão, etc. Você se torna o maior campeão brasileiro do país, assim, é um negócio absurdo, assim, entendeu? Então, eu discordo disso daí, Belo. Você resolve agora para depois ver o que acontece. A gente não sabe, chega em janeiro, aí troca o presidente, aí chega um maluco lá que é parceiro do presidente, cheio de dinheiro, vai lá e contrata 2 zagueiros novos, se for o caso. Não dá para saber, as coisas mudam muito. Então, que talvez eu esteja traumatizado com o desmanche de 2015. Talvez eu esteja traumatizado em chegar em... A diretoria fala, vamos segurar todo mundo até dezembro. Daí chega em dezembro, libera todo mundo. Talvez eu esteja traumatizado com isso. Pode ser mesmo. Isso daí eu concordo contigo. Que segure então e que segure em dezembro também, né? É que eu acho bem difícil, porque já deu pra perceber que o sonho do Balbuena é jogar na Europa. Aliás, o próprio presidente falou isso ontem, né? Ele falou que vai tentar segurar todo mundo, mas, ele colocou um mas, né? Quando o jogador quer sair, clube nenhum segura, né? Ele deixou aquela velha história no ar. Quando o jogador quer sair. Ficou claro que o Balbuena tem o sonho de jogar na Europa, assim como o Guilherme Arana tem, assim como outros jogadores têm. E talvez eu esteja traumatizado com isso. Eu não quero que o Corinthians, em dezembro, se desmanche. Perca 3, 4 jogadores. Então, por isso que eu falei, às vezes é melhor você perder agora, igual aconteceu em 2015. Igual aconteceu, que ano que foi que o Corinthians perdeu um monte de jogador no meio da tempo? Foi 2015, que perdeu 3, 4 jogadores, deu tempo de se arrumar, o time deslanchou e acabou ganhando o Campeonato Brasileiro disparado. Guerreiro, Sheik e Fábio Santos titulares. E ainda o Petros... Sheik é o Emerson, né? Sheik, Guerreiro e Fábio Santos e o Petros de reserva. Exatamente. Perdeu o Bruno Henrique também, ou não? O Bruno Henrique ficou... O Bruno Henrique saiu ano passado, no segundo turno do ano passado. Verdade. Ele era o melhor do time, inclusive. E depois da saída dele, Rodriguinho virou o melhor do time. Verdade. Mas em 2015 aconteceu isso. O time perdeu esses jogadores no meio do Campeonato Brasileiro, deu tempo de se arrumar, foi campeão brasileiro, mas daí saiu todo mundo no final, né? Não adiantou. Perdeu no meio e perdeu no final. Daí, se for para perder nas 2 janelas, é melhor não perder em nenhuma mesmo. Mas enfim, acho que deu para entender o que todo mundo aqui pensa. Esse é o último podcast antes da partida contra o Grêmio, domingo em Porto Alegre. Por isso, vamos aos palpites da galera para esse jogo importantíssimo do Campeonato Brasileiro. Eu vou começar com você, Vitor Guedes, que nunca acertou um palpite na história. Meu palpite é... Jô não vai me calar, infelizmente. Vai ser Grêmio 0, Corinthians 0. 0-0. Rodrigo Vessone.
1-1. 1-1. Eu vou ser o cara mais otimista, que geralmente eu sou o mais pessimista, o mais pé no chão entre vocês, mas eu vou ser um cara otimista. Vai ser 1-0 Corinthians, gol do pé de Ángel. Ángel Romero vai calar Porto Alegre, depois ele vai pro Gruta Azul e vai fazer a festa lá no Gruta Azul em Porto Alegre, ou na Tia Carmen. Ángel Romero vai comemorar o gol que deixará o Corinthians 4 pontos à frente do Grêmio. E Marco Belo, como bom repórter que é, estará lá cobrindo o pós-vitória de Romero, passo a passo naquela profissionalmente, claro. Profissionalmente. Eu assim imagino. como estive no Pops Drinks ao lado de Ronaldo em Presidente Prudente, né? Pops Drinks. Agora, eu queria aproveitar e fazer um jabá, eu que sou contra jabá, nunca faço, né? Já que demos os palpites, eu convido os amigos Marco Belo Vessone e os apoiadores ouvintes fazer o mesmo que eu fiz. Eu botei uma enquete no ar hoje, nessa sexta-feira de manhã, que vai até sábado de manhã, que vou publicar domingo no jornal. O que acontece domingo? Empate Corinthians ou Grêmio? Por enquanto, está dando o Corinthians empate próximo ali, e Grêmio menos, até porque tem mais leitores corintianos, né? Mas eu peço para os ouvintes entrar no meu Twitter e votar na enquete aí. Acabei de votar no Corinthians, 51% Corinthians, 38% empate, 11% Grêmio. Votem no perfil Vitão_Guedes. Um abraço. Quer mandar um abraço pra alguém, ô Vessone? Pro mecânico, o churrasqueiro? Alguém do Pops Drinks lá que você deixou saudade, alguma coisa? Cara, profissionalmente estive no Pops Drinks naquele ano, um dia antes do Ronaldo ir, e tava R$80 a mercadoria. No dia seguinte tava 250, Vitor Guedes. É impressionante, foi a maior valorização da mercadoria que eu já vi na minha vida. É um fenômeno. E profissionalmente eu antecipei que o Ronaldo iria pra lá e profissionalmente estive um dia antes, hein? Profissionalmente você economizou 120, é isso? Fala aí, Vessone. Não, só um abraço para todo mundo aí, prazer participar novamente. Valeu, Rodrigo Vessone, que não estava lá no Pops Drinks e nunca frequentou esse tipo de ambiente, muito diferente de Vitor Guedes, que tem as carteirinhas, inclusive tem uma carteirinha Bahamas VIP, mas enfim, isso é história para outros programas. Um abração, Vitão! Já estive no Bahamas profissionalmente, fiz uma página inteira pro Jornal Agora São Paulo na reinauguração. Tá lá a prova que foi profissional. Só. Um abraço. Com degustação, inclusive. Um abraço a todos. E como o Teleco não está, vai, Corinthians! Podcast.